Olá, guardiões da memória, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Denuso e eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto um pouco diferente, mas que você vai ver daqui a pouco que ele não é tão diferente assim. O que eu quero falar? O que eu quero falar? Quero falar sobre a intuição na fotografia. E por que ele é diferente? Porque às vezes a gente fica falando sobre fotografia focado muito na técnica, muito no dia a dia e algumas coisas que são um pouco mais intuitivas, algumas coisas que são um pouco mais mentais, criativas, elas acabam passando um pouquinho batido. Então eu tenho um objetivo de trazer um pouco mais desses conteúdos para vocês, porque é uma questão até de educação, porque a maioria dos fotógrafos ou das pessoas que estão aprendendo fotografia, entusiasmadas com fotografia, elas focam muito na técnica, porque é um caminho, né? Quando a gente está procurando conhecimento, ele é um caminho. Mas tem todo um mundo em volta, então eu encaro como um processo de educação, eu trazer esse ponto de vista, essa perspectiva um pouco diferente sobre a fotografia para vocês. E esse é um processo gradual, né? Então é um processo de educação, não dá para chegar falando sobre várias coisas que envolvem em paralelo a fotografia. Então tem que ir aos poucos, né? Falando um pouquinho do que vocês querem ouvir e falando um pouquinho sobre o que vocês precisam ouvir. E outro pouquinho sobre as coisas que ninguém nunca falou para vocês. E eu vou falar sobre a fotografia de forma... a intuição na fotografia, mas você vai ver que daqui a pouco, conforme eu aprofundar no assunto, você vai ver que é uma outra forma de falar sobre uma coisa que talvez eu já tenha até falado para você, que você já tenha visto eu falar. Mas, no momento em que eu falo sobre a intuição, se abre literalmente outras portas, outras possibilidades de entendimento sobre a fotografia e sobre a nossa ligação com a fotografia. Então vamos lá. O que é a intuição na fotografia? Espero que o avião não atrapalhe. Às vezes a gente está fotografando, e eu vou falar de experiência própria, a gente está fotografando, e aí ali no meio a gente tem uma ideia, vou falar eu, tá? Já que é uma experiência própria, vou falar eu. Eu tenho ali uma ideia, e que eu não sei de onde veio aquela ideia. E eu avanço naquela ideia. Então, por exemplo, estou lá fotografando, fazendo um retrato, um quadro aberto com uma família. E aí estou lá fotografando, de repente me vem uma ideia, eu olho para o lado, tem um muro com um buraco no tijolo. E aí eu vou lá e fotografo através daquele buraco, fotografando a família. E aí eu tenho uma foto completamente diferente, uma foto com uma visão mais artística, mais criativa, enfim, diferente aí do comum, até para mim mesmo. Como veio essa ideia? De onde veio essa ideia? Uma força extracorpórea pegou minha cabeça, foi lá e virou e me fez ver aquilo, aquele buraco no tijolo e ter a ideia para fazer a foto? Olha, até pode ser isso, mas o ponto que eu quero trazer aqui é que essa intuição, essa previsibilidade, ela é treinada e construída da seguinte forma: no momento em que eu cheguei ali no ensaio, em algum momento eu olhei para aquela parede e eu vi o furo, mas eu só olhei, eu não vi, porque é diferente você olhar e você ver. Você olhar, eu olhei tudo, mas ver é o momento em que você se conecta. Então ali eu só olhei, meu cérebro assimilou aquela informação. E no momento em que eu estou lá fotografando, inserido naquela atitude, naquela concentração, o meu cérebro se conecta com outras coisas. E aí ele me lembra que eu vi, que eu olhei para aquele muro, e aí eu vou lá, tive a ideia. Não, eu já tive, meu cérebro já teve a ideia antes, ele só está falando, olha, Felipe, agora você está preparado para receber essa ideia. Esse é só um exemplo para falar sobre várias coisas que acontecem no nosso olhar, no nosso ato fotográfico e de onde elas vêm. E como que a gente pode fortalecer, como que a gente pode potencializar para que essa intuição aconteça mais vezes e da melhor forma possível.
eu posso, ou eu posso não, eu devo me munir de referências. Então eu preciso ver fotografias o tempo todo para ter ideias. Todas essas ideias, elas vão ficando aqui atrás, elas vão ficando aqui guardadinhas no meu hardware, cérebro, hardware, mente, software. Elas vão ficando guardadinhas aqui no meu hardware e de vez em quando a minha mente, o meu inconsciente, o meu software vai lá e pinça uma imagem, joga para frente, mistura com outra e me dá ideias. E aí isso começa a gente pode falar que é uma intuição. Porque a ideia também de intuição é de você prever, de você pré-visualizar algo que vai acontecer na sua fotografia. Como que essa ideia de pré-visualizar, de prever, é construída e como ela acontece na nossa fotografia? De tanto você fotografar, você vai aprendendo e vai adquirindo experiência. Várias coisinhas que talvez você não tenha consciência no momento em que você fotografou, ficam guardadas ali no seu hardware. O seu software vai lá e pega e guarda no seu hardware. E isso fica lá guardado. Então, uma fotografia que deu errado, uma palavra que você falou numa direção que fez super efeito para a pessoa e que você nem percebeu que aquilo causou um efeito diferente na pessoa, uma luz que você viu refletir no rosto da pessoa e que você não fotografou, tudo isso vai ficando guardado ali. E num determinado momento, vem à frente, aquilo aflora, e aí vem a nossa intuição. Então, às vezes, você está fotografando num ambiente urbano. O sol está inclinado, quem está aqui agora, que é de manhã cedo, está aqui inclinado, e ele bate, então tem aqui a luz iluminando desse lado, mas esse sol bate numa janela de vidro de um prédio que está ali do lado e reflete também. E aí você vê aquele facho de luz passar e você vai lá e posiciona a pessoa para que ela tenha essa luz bonita e o reflexo do prédio fazendo uma outra luz aqui. Então, numa luz só do sol, você consegue ter essas duas luzes. Mas como que você criou isso? Em algum outro momento, você andando pela rua viu esse reflexo. Talvez você tenha visto alguém passar, né, por aquele reflexo e aquela luz te chamou a atenção e aquilo ficou guardado. E aí, num determinado momento, como eu falei, isso vem à frente, você vai lá, nossa, tive uma ideia agora. Vai lá e posiciona a pessoa, mas você já viu aquilo antes. Você já viu aquilo antes naquele local, você pode ter visto aquilo, essa luz naquele local, você pode ter visto isso numa outra fotografia, você pode ter visto isso num filme que você assistiu, numa série que você assistiu. Mas tudo isso vai ficando guardadinho lá atrás. E aí, em determinados momentos, sua mente joga isso para frente e vai criando essas conexões. Mas, para isso acontecer, você precisa fazer o quê? Você precisa ver fotografia, você precisa ver referência. E eu vou sempre falar sobre isso, que ver fotografia não é você pegar... Deixa eu pegar um livro de fotografia aqui. Não cai. Não é você pegar o livro de fotografia, eu peguei um livro cheio de texto, né? Enfim, e ficar aqui, legal, vi. Ele tem umas fotos, né? Vem aqui, pegar aqui, ó. Uma foto do Guggenheim, no museu em Nova York. Legal, beleza, vi, tá visto. Não, é você parar e analisar, você olha, ele tem umas linhas bem interessantes, essa fotografia desse museu, né? Tem umas linhas curvas, meio circulares, tem uma linha ali bem reta, nessa posição que a foto foi feita, tem bastante área branca e tem uns contrastes com umas áreas escuras. Então, é uma foto interessante, que ela tem alto contraste, baixo contraste. Então, é você olhar para a fotografia de uma outra maneira, você realmente parar para analisar, porque nesse processo você está jogando informações para o seu hardware, com informações muito mais ricas para o seu hardware. Então, você tem que fazer isso com qualidade. Não com qualidade, não com quantidade. Não importa a quantidade de fotos que você vê, mas a qualidade que você vê. Então, às vezes, tira um tempinho, sei lá, 5 minutos no seu dia para você zapear no Instagram e realmente parar numa foto ali e ficar analisando uma foto, um conjunto de fotos de um fotógrafo
entender como é que ele fez, qual lente que ele fez, como é que era a luz que ele usou ali, se ele usou um celular, se ele usou uma câmera, tentar entender todo o modo ali, tenta se transportar para aquele momento em que a foto foi feita, como se você fosse o assistente dele, como se você fosse o fotógrafo, você estivesse vendo aquela cena acontecendo em exercício. Esse é um exercício muito legal, eu gosto de fazer isso em exposições, mas esse é um outro assunto. Bom, a ideia aqui era te trazer um pouco de clareza sobre essa intuição na fotografia, né? Como ela surge, meio mística, meio realmente vinda de energias extracorpóreas e também vindo das suas referências, do seu hardware, até porque se a gente for pensar, né? Eu vi essa luz na rua e fui eu que vi. Mas será que mesmo foi você que viu? Será que você não estava passando lá e alguma coisa te chamou a atenção, você viu aquela luz? Nossa, que luz linda! Beleza, guardou. Mas o que te levou a ver aquela luz, a estar naquele local, talvez tenha sido algo fora de você. Mas aí esse é um outro assunto. Enfim, é isso. Espero que esse vídeo tenha contribuído para a construção do seu olhar. Se você gostou, deixa o seu like aí e me diz como esse vídeo te ajudou. É isso? Até mais!